Olá, Christian. Agradeço o convite que você me fez. Estou muito feliz por estar entre os argentinos e todos os que participam deste evento de outros países da América Latina. Vou trazer aqui a visão brasileira do momento atual em que o leite se encontra, a cadeia láctea brasileira. O leite no Brasil é uma cadeia muito importante, tem um faturamento aproximado de 20 bilhões de dólares por ano e gera aproximadamente 20 milhões de empregos, diretos e indiretos. É uma cadeia que se distribui pelo Brasil inteiro e que, além da importância econômica, tem uma importância social muito grande, porque são produtores pequenos que, em geral, se dedicam a essa atividade. Mas isso está modificando, isso está em transformação, e é o que eu procurarei mostrar. Em 2005, portanto, há 15 anos atrás, entre os 14 maiores laticínios brasileiros, a média era de 6.035 produtores para cada laticínio, fornecedores de leite. 15 anos após, essa média caiu para 2.446, o que significa que a cada 5 produtores que entregavam leite para os maiores laticínios, apenas 2 permaneceram. Por outro lado, tivemos um acréscimo muito significativo da quantidade entregue por cada produtor. Saímos de apenas 200 litros e chegamos a 600 litros, em média, por produtor. Percebam que esse fenômeno deverá continuar acontecendo. Redução do número de produtores e aumento da entrega da quantidade de litros de leite entregue por cada produtor. Portanto, a primeira tendência é mais leite com menos produtores. E isso vem ocorrendo em toda a América Latina. Um fenômeno que já ocorreu na Europa, já ocorreu nos Estados Unidos e ocorre na América Latina. Fazendo uma comparação entre Brasil, México, Chile, Argentina e Uruguai, todos esses países tiveram queda do número de produtores que fornecem leite aos laticínios. Por outro lado, houve um acréscimo da entrega de leite por cada um dos produtores. Portanto, os produtores que saem não traduzem em redução da oferta de leite. A oferta de leite vem crescendo. No caso brasileiro, nos últimos 4 anos, vem estagnado, mas o número de produtores que saem é compensado por aqueles que aumentam a produção mais do que proporcionalmente em relação à produção entregue anteriormente por aqueles que saíram. Por outro lado, uma segunda tendência é que, no mundo, nós estamos tendo um acréscimo do número de vacas por propriedades. Isso vem acontecendo na Europa, na América do Norte e na Oceania. Cada vez mais produtores têm mais vacas, embora o número de produtores seja menor. Uma parte, portanto, do crescimento da produção se deve ao aumento do número de vacas. Portanto, investimento que está sendo feito pelos produtores na atividade leiteira. Mas também ocorre um aumento da produtividade por vaca. O que percebemos é que estamos num processo de transformação substancial. No Brasil, deveremos ter problemas sociais em função dessa modificação. Mas a pandemia nos trouxe um outro fenômeno, e esse outro fenômeno precisamos cuidar, entender e verificar como nós iremos tratar para que não haja uma saída ainda mais veloz do número de produtores. Aqui no Brasil, estamos
percebendo uma terceira tendência muito, muito, muito firme, que é a mudança da percepção do consumidor em relação ao que é leite. Até há 5 anos atrás, o produtor não se vinculava a questões relacionadas ao consumidor, porque o consumidor não fazia grandes exigências em relação ao leite. Era considerado leite aquilo que era branco. Mais do que isso, a escolha do produtor, do consumidor, a escolha do consumidor se dava não por marcas, não por qualidade, mas pelo preço do produto no supermercado. Mas, nos últimos 5 anos, vem ocorrendo uma substancial transformação. Hoje, o consumidor está exigindo, deseja saber quem produz o leite, como produz, se cuida dos animais, se dá bem-estar, se tem resíduo de medicamentos no leite, se por algum motivo há algum processo de trabalho não digno na propriedade. Ele deseja saber se há uma clareza quanto ao laticínio na captação do leite, verificando se esse leite pode ser rastreável. O consumidor brasileiro exige que haja uma preocupação muito forte com relação à questão do carbono e os impactos que a produção de leite gera em termos de efeitos relacionados à camada de ozônio, à destruição da camada de ozônio. A pecuária brasileira está sob fogo cerrado nesse momento. Há uma preocupação muito grande dos consumidores em entender como se produz carne e leite no Brasil. No caso específico do leite, empresas como Nestlé e Danone já declararam que irão entregar produtos carbono neutro ao consumidor em 2040. E há um esforço muito grande, substancial, para que isso ocorra. Nós não temos conhecimento suficiente, não temos tecnologia suficiente para assegurar que isso venha a ocorrer de maneira tranquila. O que temos é um grande desafio para que tudo isso ocorra nesse prazo. Entendemos que essa exigência precisará ser efetivamente honrada para que não percamos mercado. Temos um mercado bastante importante e com possibilidade de crescimento, já que o consumo de leite brasileiro ainda se mantém aquém dos países desenvolvidos. Temos algo em torno de 135 litros, 136 litros por habitante ano e com capacidade de crescimento. Mas pesquisas realizadas por nós na Embrapa, estamos percebendo que o consumidor típico do leite é cada vez mais um consumidor com idades adultas. Na medida em que encontramos grupos com maior idade, aumenta o consumo per capita. Olhando para o futuro, isso é algo muito preocupante. E boa parte destes consumidores que querem entender como o leite é produzido estão preocupados com a questão ambiental, mas também com a questão de saúde. E muitos entendem que o leite pode ser um produto não natural para o consumo humano. Todo esse discurso que conhecemos ser muito presente
na Europa e nos Estados Unidos, vem crescendo de maneira muito rápida no Brasil. Nós chamamos aqui de um público exigente com renda e que começa a definir o processo de produção de toda a cadeia. Isso é algo que veio para ficar e que vem trazendo um profundo reconhecimento da mudança de cenário para a atividade leiteira. Um segundo fenômeno que é dependente deste, e que é a quarta tendência, então, a terceira tendência é buscar entender como se produz leite no Brasil. Isso o consumidor querendo entender. E a quarta é reagindo, o consumidor reagindo e adquirindo produtos que são vinculados, que são produzidos não à base de proteína animal, mas à base de proteína vegetal. Há cerca de 40 anos atrás, tínhamos programas sociais de distribuição de leite originário da soja, leite extraído, leite produzido com base em soja. Hoje, isso não é mais programa social. Ao contrário, esse produto está cada vez mais sendo valorizado no Brasil. E o consumo cresce entre jovens e entre aqueles que estão em grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. E a cidade que apresenta essa característica com mais intensidade está no sul do Brasil, é Florianópolis, onde um conjunto crescente de consumidores de leite de proteína animal, leite de vaca, deixa de consumir esse produto e escolhem leite que não é leite, mas que é de origem vegetal. Portanto, nós estamos num processo de transformação substancial nesse momento. Não há uma percepção clara de todos os agentes da cadeia produtiva que esses fenômenos estão ocorrendo. Alguns imaginam que é algo passageiro, alguns imaginam que é um conjunto pequeno de produtores, de consumidores que estão fazendo essa opção. Mas sabemos que nos Estados Unidos, 10% do consumo de leite fluido já é ocupado por produtos de origem vegetal. Nós entendemos que estamos deixando um período de mudança de era para um período que vai ser uma era de mudanças permanentes. E isso é um grande desafio para todos nós que trabalhamos com proteína animal, quer seja carne, quer seja leite. Argentina e Brasil têm essas características. O Brasil depende muito da proteína animal para fazer frente aos seus compromissos internacionais. A exportação de carne é muito importante para o Brasil. E a produção de leite é muito importante também, não porque exportamos, mas porque geramos uma gama muito significativa de empregos e renda no interior do nosso país. Tudo isso está acontecendo e não é algo que deve ser desconsiderado. É uma transformação que precisa ser, ao contrário, trabalhado por todos nós. É assim que estamos vendo esse fenômeno na Embrapa. Porque o que ocorre não é uma modificação gerada por um conjunto de jovens consumidores, mas o que está em transformação é o próprio. Na década de 70, Milton Friedman, americano, foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia porque afirmou que a liberdade de escolher levaria a um desenvolvimento das nações. Então, as empresas deveriam cumprir a sua missão
de buscar o lucro. E, ao buscar o lucro, nós teríamos o sucesso das nações. Esse senhor, por outro lado, outro economista, Georgescu Huygens, ele é o criador do termo bioeconomia. Na mesma época em que Milton Friedman dizia que o compromisso de uma empresa deveria ser com o lucro, e se o lucro fosse obtido, seu papel social estaria cumprido, Georgescu percebeu que isso poderia significar impactos na natureza. Não seria sustentável esse desenvolvimento. Mas ele não foi muito considerado na década de 90, mesmo fazendo declarações muito sólidas sob a ótica teórica da impossibilidade do mundo continuar crescendo na visão que era proeminente, que era majoritária, apresentada pelo Milton Friedman. Nos anos 90, nós tivemos uma mudança substancial de pensamento. Esse senhor, John Elkington, ele disse que para um país ser sustentável, não seria apenas necessário cumprir o lucro das empresas, obter o lucro das empresas. Seria fundamental também que houvesse uma preocupação ambiental e com a redução de questões sociais, e que as empresas deveriam ser mais transparentes. Quando John Elkington afirmou isso no final dos anos 90, houve uma repercussão muito forte nos Estados Unidos. Portanto, ele criou o tripé do desenvolvimento. Qualquer país, para ser sustentável, precisaria ter preocupação ambiental, preocupação social, e as empresas deveriam ter uma preocupação de transparência. E, por incrível que pareça, enquanto nós cuidávamos de nos protegermos em relação à Covid-19, esse senhor, Larry Fink, que administra um fundo de recursos de aproximadamente 9 trilhões de dólares, esse senhor, que é, portanto, poderoso, ele fez uma carta e definiu que não compraria ações, não faria empréstimos via debêntures para empresas que não respeitassem o tripé colocado por John Elkington. E disse que, a partir daquele momento, o mundo se transformaria. Ele só faria investimentos, só emprestaria recursos para empresas que não destruíssem a natureza, ao contrário, empresas que se preocupassem com diversidade e empresas que tivessem a preocupação de serem transparentes. Isso teve um impacto imediato, porque os grandes presidentes de empresas, já no segundo semestre, fizeram declarações a favor da adoção de medidas que levassem a uma redução do impacto na destruição da camada de ozônio. E várias transformações iniciaram. Por exemplo, a Nestlé declarou, essa carta do Larry Fink foi em maio, a Nestlé declarou em outubro que seria carbono neutro em 2040. Aqui no Brasil, várias empresas reagiram. A Magazine Luiza, uma grande empresa de varejo, tomou a decisão, por exemplo, de contratar negros, contratar homossexuais, contratarem minorias, consideradas minorias. E isso fez com que suas ações se valorizassem profundamente durante o período da pandemia. A BlackRock, então, é um marco, é a agência, é a entidade privada, eminentemente privada, que cuida de fundo de pensão, que traduz essa transformação, porque colocou pressão sobre os fundos, sobre
os conselhos de administração das empresas e os conselhos de administração reagiram, exigindo dos CEOs das grandes empresas uma posição. E nós temos empresários que estão agindo nesse sentido. Grandes milionários que não colocam dinheiro, que não fazem aplicação em empresas que não têm compromisso com a questão ambiental. Empresas petrolíferas, empresas de mineração passaram a ser mal vistas, pelo menos nesses primeiros meses que sucedem a essa carta do Larry Fink, ocorrida no primeiro semestre de 2020. O que vem ocorrendo é isso, uma transformação. Nesse diagrama, nós percebemos quem está fazendo a transformação é o jovem. O jovem está comprometido com um outro padrão de consumo. E no seu padrão de consumo, ele considera a questão ambiental como fundamental, a questão da diversidade como fundamental e a questão da transparência em termos de governança das empresas, fundamental. Já os seus pais, que são os aplicadores, que compram ações, perceberam que se o jovem tem esse comportamento, essas empresas serão as mais rentáveis. O que o Larry Fink fez foi traduzir essa transformação que está acontecendo na sua casa, na minha casa. O seu filho pensa diferente de mim. O seu filho não quer ter carro. O seu filho não quer ter. O seu filho quer ser. E essa transformação está chegando ao mundo da proteína animal, está chegando ao mundo do leite. Por isso, nessa transformação da sociedade, o mercado financeiro percebeu e começou a pressionar as juntas diretivas das grandes empresas. As juntas diretivas pressionaram os CEOs, os presidentes das grandes empresas, exigindo que eles tivessem um novo comportamento. E os presidentes passaram a exigir que toda a operação das empresas fossem revistas. Nós estamos com eventos importantes acontecendo no Brasil. A cadeia láctea brasileira se reúne no início de dezembro por uma ação pré-competitiva. Eles se reuniram e definiram que precisam discutir como vão chegar não ao leite de baixo carbono, mas ao leite carbono neutro nos próximos anos, para que não percam o consumidor. Quando essas operações elas começam a ser revistas, é claro que os produtos começam a ser modificados em termos de produção e apresentação. E isso faz com que esses produtos cheguem no mercado e, se nós formos hábeis, nós teremos oportunidade de não perder os consumidores que, nesse momento, começam a reduzir o consumo, alguns consumidores, o consumo de produtos lácteos. Portanto, deixamos de falar do leite, como sempre falamos. Estamos falando de food tech. É algo muito diferente. O produto não vale apenas pelo que ele tem de valor extrínseco, pelo que ele tem de proteína, pelo que ele tem de gordura, mas vale também pela forma como ele é obtido, processado, transportado e como ele chega até a mesa do consumidor. Isso veio para ficar, é muito recente e nós temos que reagir muito rapidamente, até porque não há garantias que a produção feita à base de pastoreio seja aquela que gere menos impacto na camada de ozônio. Na Embrapa estamos trabalhando com a possibilidade de criarmos, e iremos criar, calculadoras para avaliar permanentemente o impacto de cada ação no processo produtivo, para que saibamos o quanto
cada atividade leiteira feita na produção de animais, até a primeira cria, de vacas, ou seja, em cada etapa da vida do animal, precisamos saber o quanto é o impacto que esse animal gera na geração de gases do efeito estufa. Portanto, leite tem a ver com smartphone, porque as tecnologias que vão nos possibilitar reduzir o impacto na camada de ozônio são tecnologias que precisam caber no celular. Nós precisamos trabalhar com o mundo do leite 4.0, que é o que estamos fazendo no Brasil. Estamos motivando os jovens a criar soluções juntamente com seus professores e também com as empresas. Nós chamamos isso de Caravana 4.0. Estamos indo às universidades e isso tem gerado um resultado muito importante para o Brasil. Estamos rejuvenescendo a maneira de fazer a pesquisa, trazendo jovens para a pesquisa brasileira. Também temos uma outra modalidade, que é trazer o jovem, na primeira Caravana 4.0, vamos até a universidade. Mas temos o Vacathon, quando nós trazemos as universidades para dentro da estrutura de pesquisa da Embrapa. E o propósito é levar esses jovens a conhecer produtores, conhecer empresários do setor de laticínios, conhecer empresas de insumos da alimentação de animais, de embalagem, enfim, todo o ecossistema que envolve o setor de leite e derivados, para que eles sejam despertados a propor soluções para problemas que temos. E o grande desafio é gerarmos soluções que façam com que os animais produzam menos gases que impactam a camada de ozônio. Mas não são apenas os animais. Toda a cadeia de leite terá que ser repensada para que os produtos sejam menos impactantes e que possam ocorrer compensações com a produção, por exemplo, de árvores, que façam a mitigação por um lado e compensação por outro. E há um grande mercado sendo estudado, financeiro, principalmente, que será usufruído pelos países que têm empresas de segmentos que não conseguem fazer uma redução substancial dos impactos que geram. A China é um país que, naturalmente, terá que comprar crédito de carbono, mas também empresas de aviação, que naturalmente terão que comprar crédito de carbono. Isso poderá ser usado até como receita extra nas propriedades, mas temos muito pouco feito e muito por fazer. Por isso queremos os jovens. E temos o desafio de startups, quando procuramos valorizar aquelas startups que estão no mercado e que têm soluções a apresentar para os produtores. Também temos uma linha de valorização do laticínio brasileiro, que vem promovendo inovação. Tudo isso vinha acontecendo antes da Covid e passou a ser mais importante agora. O leite no Brasil iniciou esse processo e está sendo copiado com adaptações por várias cadeias produtivas, o que é muito bom, porque nós estamos transformando a base de produção brasileira. Já temos movimentos como esse na avicultura, na suinocultura, na piscicultura, na parte de produção de café, de cana, e movimentos regionais que buscam trazer o jovem para que apresentem soluções inovadoras e que estejam em consonância com o que estamos chamando de ESG, ou seja, Environment, Social and Governance. Essa preocupação é mundial e o Brasil pretende
apresentar uma outra condição de produção para que consiga continuar atuando no mundo e sendo responsável por aproximadamente, é muito, quase 900 milhões de pessoas, que é o mercado que a gente atinge no mundo inteiro com os produtos que saem da agricultura brasileira. Esse jovem representa tudo isso. Ele passou pela Caravana 4.0, portanto, ele ouviu nossas palestras na sua universidade. Num segundo momento, ele participou do Vacathon e veio até a Embrapa e criou a sua startup e apresentou uma solução e foi o campeão no último evento presencial que tivemos em 2019. Esse jovem ainda não se formou. Ele estará sendo graduado no final de 2022, mas ele já tem uma empresa e o seu produto já é consumido por laticínios brasileiros. Várias empresas hoje surgiram desse movimento e vêm ganhando mercado no Brasil e em alguns países da América Latina. O que queremos deixar como inspiração é que nós precisamos acreditar que o consumidor quer, de todos nós que estamos vinculados ao setor lácteo, todos nós que somos produtores, somos da assistência técnica, somos de empresas, esse consumidor ele quer ser convencido que o leite que estamos fornecendo não agride a natureza e que os animais e pessoas que estão vinculados ao processo de produção são muito bem tratados. Precisamos ter narrativa, precisamos contar história sobre o processo de produção. Precisamos ter ações pré-competitivas, ou seja, precisamos nos reunir para ter ações que nos permitam, em conjunto, mostrar que produzir leite é algo profundamente importante e que nós fazemos isso com tecnologia e, ao utilizar tecnologia digital, nós temos condições de criar mecanismos mais favoráveis ao processo de produção e atribuir conforto e bem-estar animal aos animais, não somente aqueles que estão produzindo, as vacas, mas aos animais durante toda a sua trajetória em termos de produção. Se não conseguirmos ser bem-sucedidos nesse processo, nós temos pela frente uma dificuldade muito grande, porque o jovem pode fazer uma opção que não é a melhor, porque os leites derivados de soja, arroz, coco, amêndoas, são leites ultraprocessados, são produtos ultraprocessados que não são recomendáveis em termos de consumo, mas eles podem ganhar a cabeça, o corpo e o coração dos jovens. E se isso acontecer, teremos dificuldade para viabilizar os nossos produtos. No Brasil, estamos trabalhando com esse slogan: vacas e pessoas felizes. Muito obrigado pela oportunidade de ter estado aqui com vocês nesta noite.